Nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo reforço do Goiás para a temporada de 2025, que é o atacante Zé Hugo, a atleta que tem 25 anos de idade, estava por último no Vitória no decorrer dessa temporada, ele que já foi sim procurado pelo Goiás, acho que vocês vão se lembrar, na metade deste ano. Houve uma consulta da diretoria alviverde, até o José Hugo seria emprestado para o Goiás, tá? Até o final da Série B, acabou que o negócio não foi para frente, porque o técnico Thiago Carpini resolveu dar algumas chances para o Zé Hugo na Série A. E ele entrou no segundo tempo numa partida contra o Fluminense e deu uma assistência muito bonita. Naquele momento no Vitória, o torcedor sempre teve um carinho pelo Zé Hugo, desde o ano passado, quando o Vitória foi o campeão da Série B. Desta maneira, ele acabou terminando o Campeonato Brasileiro por lá, mas não foi titular em nenhum jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vejo que o Zé Hugo ele chega no Goiás para a composição do elenco. Acho que é um jogador que tem sim margem para crescimento ainda. Acho que pegando tudo que o Zé Hugo apresentou até agora, não é o limite, por exemplo, que eu acredito que esse cara pode entregar. Dá sim para ser um jogador até melhor, mais bem lapidado, tecnicamente falando, em algumas tomadas de decisões. Penso que dá sim para pensar em uma evolução do José Hugo em mais uma dessa temporada. Foram 46 jogos pelo Vitória, 3 gols marcados e 2 assistências, tá? Vou mostrar aqui para vocês também o mapa de movimentação do jogador, aqui está, nesta Série A do Campeonato Brasileiro, segundo o SofaScore, preenchido principalmente pelo lado direito do campo. Na Série B que ele fez do ano passado pelo Vitória, atuando mais na ponta esquerda. Se fosse para ressaltar aqui as principais características de jogo do Zé Hugo, é um jogador que atua ali pelas pontas, tentando um drible curto, por exemplo, né, um drible para desconcertar o adversário, tentar chegar na linha de fundo para buscar um cruzamento. Não é um jogador de muitas finalizações, ou por exemplo, que tem um excelente cruzamento, um jogador muito técnico. Não é essa característica do José Hugo. É mais um cara pelas beiradas, para tentar um drible, isso daí eu ressalto muito do José Hugo, um cara que consegue sim pegar a bola, tentar uma caneta, uma jogada diferenciada. Não necessariamente é um velocista, tá? Não é aquele jogador que tem a única característica de pegar a bola e explodir com ela para puxar um contra-ataque. Tem sim uma boa velocidade, se fosse no FIFA, falaríamos que seria um jogador com um pace de 80, né, 82, mas não é, por exemplo, um velocista como o Michael ou quem mais? É um jogador semelhante nesse quesito ao Paulo Baier, né, mais cadenciado na maneira de pensar o jogo por aquele lado. Só que o José Hugo ele tem um drible melhor do que o do Paulo Baier e a finalização é pior do que o jogador que deixou o Goiás. Se fosse para a gente fazer uma comparação, né, nesta ponta esquerda ou na ponta direita. Para mim, o José Hugo não é melhor do que, por exemplo, o Arthur Kaique, nem o Edson Carioca. Acho que ainda hoje, os dois anteriormente anunciados pelo Goiás seriam os titulares. Só que o José Hugo dá assim para disputar esta posição. A única questão que eu fico assim com o pé atrás é o seguinte. Acho que o Goiás ele vem contratando até que boas apostas, tá? Acho que o José Hugo é uma dessas. Só que aquele cara para chegar e falar, ó, esse é o titular, ainda são poucos, tá? O Arthur Kaique eu consigo ter essa confiança, o Juninho também, o William Lepo da mesma forma. Por exemplo, o Facundo Barceló eu não tenho essa confiança, que vai ser um centroavante de marcar pelo menos 9 gols no ano. Sendo bem honesto, eu não acredito. Tá? O Edson Carioca acho que pode ser uma boa aposta para disputar a posição, para ser um jogador sim a agregar, um bom nome, mas não é aquele cara que também que me passa uma confiança de ser titular e manter uma regularidade de cabo a rabo durante a temporada. O José Hugo da mesma forma. Acho que pensando em composição do elenco, sem o Paulo Baier, o Wellington também, pelo visto, não deve continuar. O Goiás precisa de mais um ponta e de preferência um nome mais experiente, um jogador melhor tecnicamente do que, por exemplo, o Edson Carioca e o José Hugo, que poderiam ser opções, por exemplo, para o Jair Ventura em um banco de reservas. Sobre a sua trajetória, ele começa nas categorias de base do Novo Horizonte, depois passa no Guarani de Camaquã, ainda no Sub-17, e estreia no profissional do Farroupilha, esse clube do interior do Rio Grande do Sul, lá de Pelotas. Ele volta para o Nordeste, joga no Botafogo da Paraíba, Nova Mutum em 2021. No Azures, ele chega no Campeonato Paranaense de 2022 e é emprestado ao Coritiba. Lembro de um gol dele contra o Fortaleza, naquela Série A também. Teve só 13 jogos, enfim, foi até um jogador querido pela torcida. No ano passado, jogou o Campeonato Paulista pelo Santo André, 13 jogos, um gol marcado e uma assistência, e jogou também a Série B pelo Vitória, com 4 gols e uma assistência em 34 partidas. Então sempre foi aquele jogador como um talismã, um jogador saindo do banco de reservas. Acho que para o Goiás é basicamente a mesma expectativa.
para esse ano que chega agora, tá bom? Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desta contratação e aqui outros mapas, né, de movimentações aqui do José Hugo em outras partidas que ele fez, por exemplo, no Campeonato Paulista, pelo Santo André, sempre pelas beiradas. Um ponto positivo é essa versatilidade, mesmo sendo um jogador destro, ele pode atuar tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita, acho que chega para brigar por posição, mas não é um cara para a gente cravar, para ser a solução do Goiás ou algo nesse sentido. Bom, para você começar a apostar é com uma SeguroBet, lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo.